como disse lá no início, essa lista de todos os influenciadores, jornalistas, ativistas brasileiros que receberam direto ou indiretamente verbas, recursos da USAID. Já está claro, a gente já sabe que Sleeping Giants, Instituto Vero, do Felipe Neto, foram beneficiados. Também já levantaram uma informação de um evento de 2021 promovido pelo CEPS, Consórcio para Eleições e Fortalecimento sobre o Processo Político, evento que teve a participação do então presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, na época, né? Apoio da USAID. O encontro tratou de desinformação, checagem de fatos, regulamentação das plataformas digitais, ou seja, censura, perseguição política, de olho nas eleições de 2022. Então é impressionante que por trás dessa fachada de ajuda humanitária, essa agência estivesse atuando como a maior fonte de financiamento da esquerda globalista. Pode-se dizer que Alan dos Santos é um dos mais perseguidos por Alexandre de Moraes e ele agora está sendo o pivô de toda esta briga entre Elon Musk, Alexandre de Moraes e também Donald Trump. Alexandre de Moraes queria de qualquer maneira a lista de Alan dos Santos e ele agora é um cidadão americano e foi aí que tudo começou. E também Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e tem Eduardo Bolsonaro, né? Lá dentro dos Estados Unidos, colocando a boca no trombone. Mas quem vai colocar a boca no trombone mesmo vai ser Alan dos Santos. Ele que tem virado o maior pesadelo da esquerda e do STF resolveu falar sobre Hugo Carvalhal. É isso mesmo, aonde tem esse envolvimento com a esquerda, envolvimento com o PT, e aqui neste vídeo ele vai escancarar a verdade e vai deixar todos chocados com essa revelação. E o maior pesadelo da esquerda vem aí, segundo Alan dos Santos. No Brasil, hoje se fala muito de PIX. As pessoas estão preocupadas com transações porque elas estão preocupadas com questões econômicas. Eu não tiro a razão dessas pessoas. É escondido delas o fato de que elas não podem se proteger e que o Estado é o culpado disso. E quando eu falo Estado, é o poder executivo com anos de PT, o poder legislativo com a elite que domina o Brasil, o Centrão, e o poder judiciário, com uma agenda bem clara. A Agenda 2030, uma agenda socialista interna, própria da América Latina, e interesses em manter-se no poder, com um medo extremo de ser regido pela vontade popular. Durante anos, os comunistas tentaram assumir o poder em vários países, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina, porque a Ásia já estava toda sob o controle deles. A China, a Coreia do Norte, a Rússia. Todos esses lugares já estavam dominados pelos comunistas, então faltava a Europa e faltava a América do Norte. A América Latina, na década de 60 e 70, sofreu vários ataques de grupos terroristas que atuaram de modo absolutamente criminoso para tomar o poder. Algumas respostas foram dadas no Chile e no Brasil, mas isso não durou muito tempo. Os comunistas mudaram de estratégia e pensaram duas vezes antes de atuar como eles estão fazendo hoje em dia. Após alguns anos de mudança de estratégia, sobretudo após a perestroika na Rússia, a abertura, o fim do muro de Berlim, os comunistas mudaram completamente de estratégia e decidiram então que agora eles precisavam dominar as mentes e os corações. Eles precisavam então dominar as igrejas, dominar as nossas escolas. Abandonaram os atos criminosos de terrorismo e passaram então a dominar as nossas instituições. Essas ações tiveram muito êxito. No fim das contas, os comunistas conseguiram criar a ONU, dominar a ONU por dentro, evitando que os países tomassem suas decisões domésticas e impuseram aos países decisões internacionais em nome da paz. Após a ONU, vários grupos, blocos que foram criados para dominar regiões foram então minimizando e minando cada vez mais a autodeterminação local, a soberania dos países. Então, mesmo que o povo conseguisse fazer alguma coisa, era-lhes retirado o poder, porque esses blocos e esses poderes globais iam impondo as suas agendas. Assim, o povo ficando cada vez mais distante de tomar a decisão para determinar o futuro de suas vidas. Eu quero falar com você algo não tão profundo e não tão genérico, mas muito particular e que toca diretamente a sua vida. Você que mora no Brasil sabe que eu estou nos Estados Unidos em exílio. Tenho um filho americano e também nos Estados Unidos. Hoje é um local que eu quero guardar com todo o meu coração. Por isso esse vídeo é sobre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, nós temos um criminoso no poder, rodeado de criminosos no poder judiciário e no poder legislativo. Que tipo de poder é esse que o Lula conseguiu?
Muitos acham que Lula não tem poder algum, ele é apenas um fantoche. De fato, não é de todo mentira. Ocorre que Lula tem um mentor, chamado José Dirceu. E junto com seu mentor, ele criou o Foro de São Paulo. Lula e Fidel Castro criaram o Foro de São Paulo, mas a mão que organizava tudo na América Latina era o terrorista José Dirceu. Um homem que sequer pode pisar em território americano. José Dirceu, para quem não sabe, protagonizou um momento muito importante na história entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, ele só está liberto porque sequestraram um embaixador americano. As pessoas responsáveis pelo sequestro também não podem pisar em território americano. Passados muitos anos após o episódio do sequestro, hoje, Dirceu continua atuando como a mão que está por trás de Lula. Lula organizou na América Latina, junto com Fidel Castro, o Foro de São Paulo, denunciado pelo professor Olavo de Carvalho durante anos, ignorado pela mídia, ignorado pelos militares e por todos os intelectuais e todas as academias no Brasil. Nenhuma universidade jamais deu atenção ao Foro de São Paulo. Nenhuma pesquisa foi feita, nenhum estudo foi feito, a não ser para dizer que o Foro de São Paulo não passava de um grupelho de esquerdistas, como se fosse um think tank pensando no melhor para os seus países. Na verdade, o Foro de São Paulo é uma recriação da União Soviética, ou seja, um bloco de poder local para poder dominar esses países com a agenda marxista. E aqui eu quero lembrá-los da frase de um intelectual marxista, quando ele mesmo estava corrigindo alguns brasileiros que queriam aplicar o maoísmo no Brasil. Ele cita Mao Tse-tung. Todo marxista é um internacionalista, mas ele precisa assumir uma identidade local antes de tomar o poder. Essas palavras são de Mao Tse-tung e foi assim que ele aplicou o comunismo na China. Eder Saad, o autor desta frase, usou isso para poder transformar a ação comunista no Brasil. Ele é um dos fundadores do PT e ele explica muito bem por que o PT usa identidade nacional antes de assumir o poder internacionalista que é próprio de todo e qualquer marxista. Esse poder internacionalista engloba poderes de vários países, de grupos comunistas de vários países, em torno de um único objetivo: chegar até a sociedade socialista para assim implementar o comunismo. É óbvio que eles não acreditam nisso, porque o comunismo não passa de um modo muito bem feito de manter-se no poder, eliminando, matando e destruindo seus oponentes. E é isso que fez Hugo Chávez, é isso que faz Maduro, e é isso que agora está fazendo Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, que tomou o poder por meio de golpe várias vezes. E eu vou provar. E o que tudo isso tem a ver com os Estados Unidos da América, sobretudo hoje em dia? Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ex-militar venezuelano, coordenava as ações de Maduro e não só, trabalhava até mesmo antes já com o Hugo Chávez. Ele abandona o regime de Maduro e declara apoio ao Guaidó, o homem que controlava, coordenava e ajudava Maduro, Hugo Chávez, para poder, por meio do narcotráfico, financiar toda uma agenda socialista na América Latina, foi preso na Espanha. Extraditado para os Estados Unidos, hoje enfrenta a justiça americana por ser responsável por entregar drogas e armas nos Estados Unidos. A acusação é tão séria que ele mantém-se encarcerado e quase ninguém sabe o que ele realmente falou para a justiça americana. O que ele disse para as autoridades espanholas até agora não foi liberado integralmente. O silêncio em torno de Carvajal é ensurdecedor. Esse homem é a peça crucial para entender o que de fato fez com que o Foro de São Paulo conseguisse tanto dinheiro junto com o narcotráfico para implementar várias agendas socialistas e comunistas na América Latina, sobretudo fraudando eleições e conquistando juízes, desembargadores, como já confessou Fernandinho Beiramar em uma matéria do jornal R7. Quando eu deixei o Brasil para cobrir as eleições em 2020, não tinha planos de ficar nos Estados Unidos. Pelo contrário, a minha empresa estava no Brasil e queria apenas expandir o Terça Livre nos Estados Unidos. Isso não foi possível porque uma das denúncias que fiz foi sobre escutas telefônicas que foram realizadas em Brasília para poder saber o que o então presidente Jair Messias Bolsonaro iria fazer. Essas escutas envolviam a Embaixada da Coreia do Norte, a Embaixada da China e membros do Judiciário brasileiro. À época que fiz essa denúncia, também na Record, quase ninguém deu ouvidos. Fui zombado durante anos e depois tudo foi confirmado por outros órgãos de mídia. Eu precisei pedir asilo nos Estados Unidos da América, onde me encontro livre com minha família, após uma espera de 3 anos e meio sem ver meus filhos e esposa. E para quem acha que eu vou me calar, vou parar, vou descansar e curtir a vida nos Estados Unidos, está muito enganado.
Agora, mais do que nunca, eu quero levar ao presidente Donald Trump e toda a sua equipe qual é a ligação que existe entre Carvajal e Lula. Porque o Carvajal chegou a denunciar na Espanha que Lula foi financiado por Maduro com dinheiro do narcotráfico. E recentemente, Trump decretou que os grupos de narco-guerrilha no México são grupos terroristas. Em breve isso não será diferente na América Latina e todos os grupos terroristas que estão atuando na América Latina serão declarados como tal. Lula, financiado por terroristas, apoiado por terroristas, um homem que diz que o Estado de Israel é um Estado genocida, é aplaudido por Hamas, Hezbollah, cujo vice-presidente foi ao Irã ao lado de todos os terroristas que a mídia tenta ocultar, será desmascarado e tratado como tal. Para quem pensa que eu vou curtir a vida na América, eu tenho um recado. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. E o Washington vai saber. O que está na bio, divulgue para todos os seus amigos e vamos fazer esse documentário Sacudir o Brasil. 2026 não será como o Lula pensa. Olá pessoal, passando para lembrar que esse canal é apoiado por você, sim, por você que nos assiste. Mas a situação está ficando um pouco difícil. Devido aos temas bem delicados que nós trazemos sobre Alexandre de Moraes e também sobre a esquerda e o sistema, estamos com poucos alcance e temos custos altíssimos com edições, também com pesquisas para melhor trazer conteúdos para vocês. Estamos precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. E vocês, gente, o que vocês acharam de todas as declarações de Alan dos Santos? Como vocês viram, ele não está para brincadeira. Colocou a boca no trombone e, como eu disse para vocês, começou com ele, né? Terça livre, só que eles acharam que nunca ia ser descoberto. Na verdade, eles esqueceram que o xerife mudou, né? Lá nos Estados Unidos e agora quem comanda tudo é Donald Trump. Enquanto estava em Biden, era tudo blindado, era tudo escondido, tinha um side, só que não, né, gente? Agora está com Trump. Trump resolveu revelar tudo. Ele vai cavar tudo. Vai descobrir tudo que está acontecendo por trás desses absurdos, dessas arbitrariedades, desses que estão envolvidos em relação a narcotráficos. Aí vocês já imaginaram, né? A situação ainda vai ficar mais complicada. E se depender de Alan dos Santos, eles estão ferrados. Até mesmo porque aqui foi bem fácil para o governo Trump. A verdade é que Trump está bem preocupado com o que está acontecendo também na Europa, não só como aqui no Brasil, e vai colocar o Brasil de exemplo, começando a punir todas essas arbitrariedades e a liberdade de expressão. Então, para vocês terem uma ideia como o Brasil vai servir de exemplo para a Europa, vocês já imaginaram, né? Quantas retaliações, quantas coisas vão acontecer com esses esquerdistas, com todos esses que cerceiam a nossa liberdade, com todos esses que estão envolvidos em corrupção, porque Trump chegou com tudo. E Alan dos Santos não vai perdoar, né? Até mesmo porque quanta perseguição a esse jornalista. Mas e vocês? Deixa aqui nos comentários, vocês sabiam de tudo isso que ele revelou? Bom, este foi o react de agora, eu espero que vocês tenham gostado, eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E com Bolsonaro presidente em 2026. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita nisso, deixa aqui Bolsonaro 2026 para eles perceberem que a direita está mais forte do que nunca. Até um próximo vídeo.